Então vamos para o código. Nesse caso aqui, a gente tem o protected, que ele vai fazer a parte da associativa do quarto, do estado do quarto, com a interface estado do quarto. E vamos determinar aqui alguns atributos para a interface, alguns métodos para a interface do quarto. Então vamos lá. Como vocês podem estar vendo no diagrama aí, a interface do quarto ela possui alguns métodos que vão ser responsáveis por transacionar ou mudar os status do nosso objeto principal, que é o quarto. No caso aqui, a gente então vai começar imputando o estado do quarto disponível, que obviamente vai tornar o quarto disponível. E a gente vai pegar também e colocar o método estado do quarto ocupado. No caso aqui, a gente está colocando esses métodos para estar mudando os estados do quarto, mas dentro de cada um desses métodos a gente vai ter uma nova classe de quarto, como está visto no diagrama completo. No caso aqui, nesse diagrama, nesse vídeo aqui, eu resolvi fazer com que, pegar de inspiração um exercício que a gente já fez na FATEC, referente à hospedagem de um hotel. Bom, terminando de fazer a interface, agora está na hora de implementar. Então a gente, na classe quarto disponível, eu vou implementar o estado do quarto. E já vou gerar aqui implementar os métodos, né, que a gente vai estar utilizando. No caso aqui, o estado do quarto bloquear, a gente vai começar dando um feedback. Esse retorno aqui pra gente é de que isso aqui aconteceu. No caso aqui, vamos supor que o quarto está disponível e a gente queira bloquear. Então, o quarto foi bloqueado por conta de alguma manutenção. Sempre que a gente for fazer algum bloqueio do quarto nesse escopo, vai ser por conta de algo que ocorreu. Pode ser que tenha quebrado um piso, um encanamento, tanto faz. E no retorno ele vai retornar um novo tipo de classe, nesse caso, quarto bloqueado. A gente também vai colocar no caso, se o quarto já está disponível, a gente só avisa de que ele já está disponível e ele vai retornar ele mesmo, né? Que essa é a função do diz aqui, nesse código. Então a gente avisa para o usuário que a opção que ele escolheu está errada, porque o quarto já está disponível. No caso aqui, agora o quarto vai de disponível para ocupado. No nosso escopo, é quando alguém vai no hotel, chega lá e faz a estadia do quarto só presencialmente. Então, no caso aqui, você chega lá na recepção e fala assim, quero o quarto tal. Aí o recepcionista vai lá e fala, temos o quarto tal, tal, tal. Você não precisa fazer reserva porque no mesmo momento que você chegou, você acabou de ocupar. E agora a gente vai fazer tornar disponível, né, o quarto disponível. O quarto disponível vai se tornar um quarto reservado, que é quando um hóspede ele vai fazer todo um cadastro, mas aqui o que importa pra gente é o quarto mudar para status de reservado. Bom, e basicamente vai seguir esse tipo de tela para todos os outros, para todas as outras classes, que são apenas algumas modificações dessas. Então, enquanto isso, eu vou explicar muito mais sobre o que é esse código. Esse código aqui, ele implementa um padrão de projeto. Então, vamos supor que você já estudou estrutura de dados e algoritmos. É importante você entender sobre padrões de projetos. E no caso, eu pesquisei que para utilizar o diagrama State Machine, que no caso é o diagrama de mudança de estados que a gente aprendeu na engenharia de software,
a gente teria que utilizar o padrão de projeto state, que tem por função, como vocês estão vendo no código, mudar os estados do quarto. No caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter 4 classes que são derivativas do quarto, porém vão fazer funções diferentes e pelo princípio do polimorfismo, elas podem substituir umas às outras. Entendeu? Elas implementam os mesmos métodos e elas só fazem sobrescrita de métodos. Isso significa que está ocorrendo o polimorfismo. No caso aqui, desse código, como foi pego de uma inspiração de um exercício da FATEC, a gente está abordando o escopo do quarto como um todo. O hóspede ele pode comunicar com a classe quarto padrão, ou qualquer, no nosso caso aqui, vai ser uma classe chamada teste. Mas tanto o cliente como o funcionário poderia comunicar com a classe de quarto. E implementar e mudar os estados desse quarto dependendo do tipo de permissão que ele tem, entre outras coisas. Vamos supor, no nosso escopo aqui, somente o funcionário poderia bloquear o quarto. Isso daqui não é algo que o hóspede faz. Ninguém que acessa um sistema web de hotel bloqueia o quarto. Mas permissões, isso daí é para outro momento, não está sendo aplicado aqui, porque o objetivo mesmo é mostrar o padrão de projeto state. No caso aqui, todo esse código poderia ser substituído por ifs, poderia ser substituído por qualquer outro método, né, que condicional, né? Mas nesse caso aqui eu escolhi fazer desta forma para a gente estar aprendendo um pouco mais de PO e por ser algo que direciona muito mais para orientação a objetos, para a gente estar tratando de classes. E também porque era uma vontade minha que eu tinha de estar aprendendo a implementar esse tipo de diagrama. Como vocês podem estar vendo aqui na tela, eu já estou implementando o quarto bloqueado. Vou estar mostrando aí para vocês o diagrama completo de mudança de estados. Note que o quarto bloqueado ele só sai do status bloqueado para o disponível. Entendeu? Então, pelo fato dele não conseguir transacionar ou mudar para esse estado, sempre que for tentar haver uma sobrescrita de outros métodos além do disponível, ele vai retornar ele mesmo. Todos eles vão ser ele mesmo. Então, não tem como transacionar de classes. É importante que todas as classes implementem o método estado do quarto. Segundo o diagrama da UML, uma classe ela não implementa, ela realiza, né? Tanto é que essa seta que vocês podem estar vendo no diagrama é de realizar. E no diagrama de mudança de estados, vocês podem notar que algumas peculiaridades do quarto não mudar, não ser alterado assim o quarto, algumas peculiaridades, ele pode ir do reservado pelo disponível pela desistência do hóspede. Então, vamos supor, você acessou a nossa plataforma de hotel e resolveu reservar. Entendeu? Você fez a reserva, mas algum imprevisto aconteceu na sua vida. Não deu. Aí você torna ele disponível. Ele se torna disponível pela sua desistência. Então, agora a gente vai estar fazendo aqui o diagrama do quarto ocupado. O quarto ocupado, nesse caso o hóspede, ele está no quarto. E vamos supor que houve um problema. Vamos supor que durante a estadia do hóspede, o quarto passou por um problema lá de encanamento, o funcionário teve que bloquear o quarto, ou talvez, se tivesse outras regras de negócios e outras implementações, alterar o hóspede de quarto. Então, ele bloqueia o quarto
ele altera os status daquele quarto para bloqueado. E para sair daquele status, só ele se tornando disponível novamente. Ok. Então, o quarto, quando ele está ocupado, ele só torna-se disponível caso o hóspede desocupe o quarto. Ele saia do quarto, dê o check-in dele. E aí ele se torna realmente um quarto assim a ser utilizado. No caso, toda vez que a gente tem uma repetição de quarto, né, de coisas que uma repetição da classe, a gente tem que apontar ela para ela mesma, que não faz sentido dar um novo new, um new quarto, por exemplo, um new quarto ocupado, porque nesse caso aqui a gente estaria sendo redundante, e isso daí custaria processamento, criação de classes, tudo que a gente já viu entre a memória stack e a memória heap, e ele teria que ser deletado pelo garbage collector, pelo destrutor de classe. Nesse caso, aqui, quando o quarto ocupado ele não pode se tornar um quarto reservado, porque não faz sentido um quarto sair de ocupado para reservado logo em seguida, sem se tornar disponível para reserva. Mesmo se o quarto se tornar mesmo se o quarto se tornar disponível, né? Então, vamos fazer a sobrescrita agora do quarto reservado. O quarto reservado ele pode passar pelo status bloqueado. Na verdade, todos os status podem se tornar bloqueados. Por quê? Porque o quarto está suscetível a manutenções e acontecer coisas no quarto enquanto ele não está disponível, enquanto ele está reservado, e enquanto ele ainda está bloqueado, ele ainda está suscetível a manutenção. Significa que ele está em manutenção. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? O quarto foi bloqueado para manutenção antes da reserva chegar. Então, a gente transfere ele para quarto bloqueado. Um quarto reservado só pode se tornar disponível se ele desistir da reserva. No caso ali houve um erro, mas já conserto já. Aí, o que a gente vai fazer? Qual que é o objetivo do quarto reservado? O quarto reservado, ele é o estado do quarto que ele recebe, mas ele também pode voltar. Ele consegue comunicar com a classe anterior, né, que foi passada para ele. Isso aí a gente vai ver quando a gente for implementar os testes. Qual é a desvantagem da gente estar utilizando o método, no caso, o padrão de projetos states? É que ele serve basicamente para a gente substituir os whiffs e os switches. No entanto, se o software for simples, não vale a pena. Mas se o software for complexo, vale a pena porque a gente vai estar aumentando a abstração dele. Nesse momento, eu vou estar modificando ali a classe do quarto. Por quê? Porque a gente tem que passar parâmetros como construtores e eu tenho que declarar essas funções tudo no quarto. Porque se eu for criar um cliente ou um teste, ele vai se comunicar diretamente com a classe quarto. E a classe quarto vai mudar os seus status a partir de uma interface. Porque qual que é a ideia da mudança de status? É de que um objeto ele vai poder sempre mudar de status o tempo inteiro. Então vamos supor, você sente emoções. Uma hora você está feliz, uma hora você está triste. E a outra hora você não quer saber mais de nada, de ninguém, e é isso. No caso do objeto, o objeto também. O quarto ele pode estar ocupado, desocupado. O quarto ele pode estar fazendo diversas coisas, pode estar correndo diversas coisas dentro do quarto ou de um objeto de software. No caso, um artefato, né? Um objeto de software. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar criando a classe testes e a gente vai declarar os métodos que vão ser escritos nos construtores.
E nessa parte aqui do vídeo, né, porque eu tô gravando esse áudio depois, eu errei bastante na hora da escrita. Mas vai ocorrer alguns cortes aí que eu vou ter consertado, porque o meu Java deu algum problema que, que ele não estava conseguindo. Ele estava dando erro dentro da classe teste, mesmo que a classe teste ela esteja de fato sendo utilizada, né? Mas no final deu tudo certo, como vocês vão ver no vídeo mais pra frente. No caso, dentro do construtor quarto, eu tenho que declarar uma variável do status quarto, vai se tornar um new estado quarto. E essa variável ela vai participar de todos os métodos do quarto. Então, sempre que o quarto ele precisar se tornar disponível, ele vai acessar a interface. E essa interface, posteriormente, como vocês já viram mais para frente do código e também no diagrama, vai fazer essa alteração entre as classes, né? No caso aqui eu vou estar dando um public void disponibilizar, né? Que vai implementar a interface com os status disponibilizar. Então, o mesmo vai ocorrer para bloquear e o mesmo vai ocorrer para ocupar. No diagrama, essas classes elas vão ter sempre os mesmos métodos e os mesmos atributos, só que como a gente não está trabalhando aqui com atributo, somente com método, que é de fato realmente o mais importante aqui do diagrama de mudança de estados, que ele só muda a partir de um método, né? No caso aqui, imagine a seguinte situação: ao invés de eu estar utilizando um if, no caso aqui, vamos supor que a data do check-in tenha chegado. Agora chegou a hora do quarto ser definitivamente ocupado. Em vez de eu estar utilizando um algoritmo, a gente vai estar utilizando orientação a objeto, ao invés de estar utilizando um algoritmo lógico. Lógico que a gente também pode implementar algoritmos lógicos em cima dessa abstração, em cima desse programa, mas não é o caso aqui porque eu quero mostrar como realmente funciona o padrão de projetos. O status agora ele vai invocar disponibilizar e o mesmo vai ocorrer. Status.ocupar, status.bloquear, né? Como já foi feita uma instância de status, então ele realmente só vai ocupar. Veja que dentro do construtor eu dei um status igual a new quarto disponível, significa que é o padrão default dele, o padrão dele, que ele vai seguir. Vamos supor, quando eu iniciar o programa, o quarto ele vai estar disponível, igual no diagrama. A gente tem aquela bolinha que representa o initial state e o outro final state. O initial state, no caso, já vai apontar direto para o quarto disponível. Então, agora que essa parte aqui está pronta, eu vou estar implementando aqui algumas coisas na classe teste. No caso aqui agora a gente vai estar implementando algumas funções na classe teste. A gente vai colocar o quarto ponto disponibilizar, vamos testar, o quarto já está disponível, então significa que está funcionando o programa. Então vamos lá de novo, vamos colocar aqui a função bloquear, e essa função ela vai ser responsável por bloquear o quarto, e depois de bloqueada, como ela só sai através do disponibilizar, eu vou invocar a função disponibilizar. E depois de disponibilizar, vamos testar o caminho da reserva. E por fim, o caminho do ocupado. Então vamos testar novamente.
deu certo. O output aqui deu certo. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. É nóis.